Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula terapia. É um prazer ter todos vocês aqui comigo. Eu estou bem feliz de ter tanta gente aqui assim. Que bom que vocês estão aqui. Eu preparei um conteúdo com muito carinho. A maioria de vocês aqui já me conhece, já participou de outras aulas, sabe que eu entrego ouro aqui mesmo, né? Porque o meu objetivo é contribuir aí no processo de vocês de maturidade emocional e nosso desenvolvimento como pessoas, né? O tema da nossa aula de hoje é Antes do Amor. Eu sei que esse tema aí deve ter criado algumas expectativas em vocês, mas eu acredito que vocês vão se surpreender com o desenrolar desta aula. Então, para começar a nossa aula, eu quero fazer uma pergunta. E eu não quero que vocês respondam para mim, não. Vocês não precisam nem escrever aqui no chat. Eu quero que vocês respondam aí para vocês. Então, se vocês trouxeram papel e caneta, pode até escrever, mas se não, eu quero que vocês respondam pelo menos na cabeça de vocês aí, tá bom? Então, a primeira pergunta da noite é: quem é você? Quem é você? Eu sei que parece uma pergunta bem simples, mas eu não perguntei seu nome, não perguntei a sua profissão, não perguntei se você é casado, solteiro, quantos filhos tem. Eu perguntei quem é você. Simplesmente, quem é você? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da vida. E, ao mesmo tempo, uma das perguntas menos respondidas. Eu escolhi essa pergunta para começar porque eu percebo isso nos atendimentos, né? Quando eu tô aqui no individual e que eu pergunto, hoje mesmo aconteceu, né? Com uma cliente, eu perguntei isso e ela falou: Olha, você não é a primeira pessoa que pergunta e eu não consigo responder sem falar profissão, sem falar o que que eu faço, eu não consigo, né? E eu percebo muito isso, que muitas pessoas não conseguem responder a essa pergunta: quem é você? E o que que acontece, né? Por que que isso acontece? Por que que a gente tem essa dificuldade? Bom, nós passamos a vida toda, desde a infância, a gente aprende muita coisa. A gente aprende a cuidar de tudo, a cuidar do trabalho, da casa, dos filhos, do casamento, do espiritual, das contas, mas quase nunca nós aprendemos a cuidar da relação conosco. Pois é. Quem aqui já pensou assim, ó, alguma vez? Ah, não, para eu ser feliz, eu vou ter que encontrar a pessoa certa para me casar, para me relacionar. Ou, para quem já é casado, quem de vocês já pensou assim: ah, não, se meu marido fosse diferente, se ele mudasse isso, aí a gente ia ser feliz. Ou a minha esposa, né? Se minha esposa fosse diferente. Ah, se o meu relacionamento fosse diferente, se alguém finalmente me entendesse, como se o problema estivesse sempre fora, sempre no outro. Quando eu pergunto quem é você, aí dentro, só isso, a gente não consegue responder. E aí a gente está querendo que o outro mude, que o relacionamento mude, que a casa muda, que isso muda, que as pessoas me entendam, que o outro seja diferente, mas eu nem me conheço, nem sei quem eu sou. E eu tô achando que os problemas estão todos do lado de fora. Então, talvez você aí nunca tenha falado nisso, mas talvez você já tenha sentido isso. E hoje eu quero que a gente olhe para tudo isso com um olhar diferente. Porque
talvez o maior problema da nossa vida não seja a falta de amor. Talvez seja a falta de conhecimento sobre quem realmente somos. Porque quando nós não sabemos quem somos, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos procurar alguém para dizer quem nós somos. Aí a gente começa a procurar no outro, ou num relacionamento amoroso, ou numa amizade. Aí eu começo a falar assim: ai, mas eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho nenhuma amiga, eu não consigo ter amizade de ninguém, porque as pessoas não me entendem. Mas e você? Se entende? Você se aceita do jeitinho que você é? E eu não estou falando aqui que a gente não precisa melhorar, né? Claro que a gente, todos nós temos pontos para melhorar, mas a gente só consegue melhorar a partir de aceitar a realidade. Ó, eu sou chata, Sabrina, eu sou chata. Tá bom, então o que que você vai fazer para melhorar isso? Você quer ser chata a vida inteira? Tudo bem, mas também não reclama, né? Então, nós precisamos conhecer a gente, entender aonde estão os nossos pontos fortes, nosso ponto fraco, as nossas vulnerabilidades, aceitar quem nós somos e ter o interesse de melhorar. Eu falei aqui no começo, né? Eu não estava gravando ainda, mas eu estava falando que a gente está sempre procurando se desenvolver, procurando maturidade emocional, crescer. Para quê? Para a gente se tornar pessoas melhores, né? Então, não que a gente precise ficar do jeito que a gente é para o resto da vida, mas a gente precisa se conhecer. A gente precisa mergulhar profundamente em quem nós somos, para daí a gente conseguir melhorar um pouquinho aqui, um pouco. Porque se eu nem sei que eu sou chata, aí todo mundo tá se afastando de mim. Aí eu chego lá, Sabrina, porque olha, meu marido, não sei mais o que acontece com ele, porque ele nem fica em casa, ele não para, é só com os amigos, é só com não sei quem. Ai, eu não tenho amiga. Então, você nem se tocou ainda que as pessoas não estão gostando de estar perto de você? O problema tá fora ou tá dentro? Tem um monte de gente se afastando de você e o problema tá em todo mundo lá fora. Então, né, gente? Vamos começar a olhar para dentro. Então, o meu convite aqui hoje é para a gente olhar para dentro, é para a gente se encarar de verdade mesmo, né? Por quê? Porque só a partir disso aqui de eu aceitar, de eu olhar e falar, meu Deus, é verdade. Isso aqui, se eu não melhorar, eu vou ser uma pessoa bem solitária, que ninguém vai me aguentar. Então, e eu tô falando de chatice, né? Mas pode ser qualquer outro adjetivo aí que a gente queira usar, né? Qualquer um que você identificar aí em você. O primeiro passo é a gente identificar isso, para a gente se conhecer, para a gente se ajustar. Bom, depois, até me alterei aqui, né? Ai, ai. Mas agora, depois dito isso, né, que o nosso assunto aqui vai ser bem particular, bem para dentro da gente. Por que que eu tô falando tudo isso aqui logo no começo? Porque nós temos uma tendência imperfeita de que quando a gente pega um conteúdo, a gente escuta alguma coisa, a gente começa a aplicar no fulano, do Beltrano, e aí a gente começa a falar, isso aqui, olha, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, é para você. Faz de conta que tá só você nessa aula, sozinha, só você. É todinho, o conteúdo é feito assim, ó, da primeira à última palavra para você, só, para mais ninguém, tá bom? E aí, algo que me ajudou muito nesse processo de
Me conhecer, de saber quem eu sou, de me aprofundar nisso, e que é uma base que eu trouxe aqui para vocês, foi um livro. Vocês sabem, né, que eu gosto de trazer aqui para vocês tudo que eu aprendo dos livros que a gente lê. Clube do Livro, leitura sistêmica, para quem me acompanha aqui sabe do que eu estou falando. E teve um livro que ele realmente levou a gente num mergulho muito profundo do autoconhecimento, que foi o livro Enquanto o Amor Não Vem, o livro da Iyanla Vanzant. É um livro até mais antigo, mas é um livro maravilhoso. E uma das coisas bem bonitas assim que esse livro traz é que ele nos ensina sobre o amor próprio, né? Ele até quando a gente fala, quando a gente vê a capa do livro, quando a gente começa a ler o livro, a gente acha que vai falar sobre o amor de relacionamento, mas na verdade ele está falando sobre encontrar a si mesmo. E aí a autora, ela nos convida a olhar para essa verdade desconfortável que eu trouxe aqui agora no início, que a gente precisa ter essa noção das coisas para que a gente se desenvolva. É desconfortável? É desconfortável, mas a gente precisa olhar para isso. Então, muitas vezes nós estamos assim muito preocupados eu estou procurando alguém para amar, ou no caso dos solteiros, né? Ou dos casados, eu estou procurando, querendo, esperando que meu cônjuge mude, ou no caso daqueles que esperam isso das amizades, eu quero que a pessoa se adapte exatamente como eu sou, aceite tudo. Então, se nós estamos ocupados procurando isso, ou seja, procurando fora, sabe o que acontece? A gente esquece de olhar para dentro. Então, eu vou trazer uma ilustração aqui, né, para a gente pensar um pouquinho. Imaginem, uma casa. Vamos dizer que você saiu para comprar uma casa. E aí você viu uma casa bem bonita por fora, uma fachada, pintura novinha, um jardim bem cuidado. Parece tudo bem bonito, bem perfeitinho. Você achou a casa linda. Aí você vai lá, contata o dono e pede para olhar a casa por dentro. E aí tá tudo parecendo muito bonito, perfeito. Você tá lá encantado com a casa. Aí você começa a conversar com o dono, vai perguntando alguns detalhes da casa, e aí de repente você vê lá no fundinho do corredor tem uma portinha pequena lá. Aí você pergunta pro dono da casa, e o que é aquela porta ali? Aí ele fala: Ah, não, ali não é nada importante, não. Mas aí você vai passeando pela casa, visitando os cômodos, e você começa a perceber que tem alguma coisa estranha, tem um cheiro esquisito na casa. As paredes têm umas rachaduras bem pequenininhas, tem uns barulhos estranhos no encanamento. E aí você começa a perceber que parece que tem alguma coisa de errado naquela casa. Parece que ela não é tão perfeita assim. Bom, essa casa somos nós. Nós aprendemos a cuidar da fachada, né? Nós aprendemos a parecer forte, resistente. Nós aprendemos que você tem que sorrir mesmo quando você está triste, porque ninguém precisa te ver desse jeito. Você tem que estar sempre sorrindo. Nós aprendemos que você tem que funcionar. Você tem que fazer o que tem que ser feito e acabou. Só que existe uma porta que nós nunca abrimos. Aquela porta lá daquela casa. É a porta do porão. É o porão da nossa casa. E é sobre esse porão que nós vamos falar hoje. Porque quem nós somos, e antes da gente buscar o amor fora,
nós vamos precisar saber o que tem nesse porão. O que está acontecendo lá? Mas, antes da gente começar essa jornada de descida que é o porão, o livro ele fala de um conceito bem interessante que ele chama de meio tempo. E o que que é esse meio tempo? É um período da vida em que nós somos convidados para olhar para nós mesmos. É o que está acontecendo com vocês aqui hoje, né? Podemos dizer que hoje nós estamos num momento do meio tempo, porque é o momento que vocês estão refletindo sobre isso. Esse momento de meio tempo, ele pode acontecer em qualquer período da nossa vida, né? Às vezes, se a gente está num relacionamento, ou ele pode acontecer depois de uma separação, durante o nosso casamento, após uma perda, quando os filhos saem de casa, ou simplesmente quando nós percebemos que nós estamos insatisfeitos com a vida que nós estamos vivendo. Esse é o meio tempo. Então, o meio tempo é esse momento em que a gente decide falar: não, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E aí, a partir daí, eu começo a me aprofundar em mim. Peraí, por onde eu vou começar? Então, esse conceito do meio tempo, o tempo, esse meio tempo, é um momento muito, muito importante para a vida da gente. Porque é um momento de mudança. Porque você está mudando quem você é. Porque aquela pessoa de antes, que tinha uma outra situação de vida, ela funcionava de um jeito, ela fazia as coisas de um jeito, ela pensava de um jeito, ela sentia de um jeito. Agora, algumas coisas na sua vida mudou. E essa mudança, eu sei que é doída, é difícil, não é fácil. Sempre que as coisas mudam, porque nosso cérebro, ele funciona bem com aquelas, né? Tudo do jeitinho que estava planejado, do jeitinho que estava. É uma beleza que é a parte conhecida. Tudo que é conhecido para nós é confortável. Então a gente fica resistindo, sabe? A gente não quer mudar, a gente quer que volte a ser daquele jeito. Não, mas eu queria que fosse daquele jeito. Não, mas tem coisas que a gente não vai conseguir, que a gente não tem controle. E isso muda quem nós somos. Então, às vezes, você está se cobrando que você quer voltar a ser uma pessoa que estava numa situação diferente. Aquela pessoa não tem como voltar mais. Aquele eu seu, daquela situação lá, não dá. Não... Esse meio tempo é para você fazer o quê? É para você olhar para a sua vida, fazer um balanço do que mudou. O que que mudou? A minha situação X mudou. Não estou mais nessa situação. Eu posso escolher ficar o resto da minha vida reclamando que essa situação mudou? Posso. Você é livre. A gente pode escolher esse sofrimento aí. Só que eu já vou adiantar que vai ser sofrimento para a vida inteira. Porque toda vez que a gente briga com a realidade, é sofrimento. Não adianta a gente querer brigar, lutar com a realidade. A gente vai sentir, é verdade, nós temos emoções, temos os nossos sentimentos, mas a gente precisa olhar para a realidade e falar: e agora? Quem sou eu agora? E aí, a partir desse meio tempo que você parou, refletiu, estudou, testou algumas coisas, né? Às vezes tem coisa que você vai ter que experimentar. A situação é diferente, muita coisa. Agora eu vou ter que. Bom, eu nunca fiz isso desse jeito, agora eu vou ter que fazer. E aí eu vou ter que experimentar. Deu certo, não deu certo, foi bom, não foi bom, até eu me encontrar novamente. Então, o meio tempo
é aquilo que vai nos ajudar nessa transição nossa. E ele é muito importante aqui também na maturidade emocional, no desenvolvimento pessoal. Porque a gente vai começar a perceber que, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo emocionalmente, a gente vai começando a selecionar algumas coisas. A gente vai selecionar amizades, a gente vai selecionar programas na TV, a gente vai selecionar livros que a gente lê, músicas que a gente ouve. Ou seja, você está mudando quem você é. Então, é um momento de transição e você precisa olhar com carinho para isso. Ok até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão muito quietinhos. Tá focada, Eric? Todo mundo focado? Que bom. Tá fazendo sentido? Então tá bom. E a gente ainda nem entrou no porão. Muito sentido, que bom. Ok, prontos para a gente ir pro porão, então? Bom, esse meio tempo que eu falei agora para vocês. A gente não pode, mais um detalhe do meio tempo, né? A gente não pode encarar esse meio tempo como um castigo, um atraso de vida, uma coisa ruim, não. É uma oportunidade. A realidade é a realidade. O que você faz com a realidade é esse meio tempo aí. Você pode usar isso como uma oportunidade, tá? Então, é como um intervalo de uma partida, né? Já viu o jogo de futebol? Tem lá um intervalo e às vezes no primeiro tempo tem um time lá que tá dominando e o outro time você tem certeza que vai perder. Aí tem um intervalo, o técnico mexe alguma coisa lá e o time volta e vira o jogo e você fala, gente, não acredito, né? Então esse meio tempo, vamos dizer que é mais ou menos o intervalo do jogo. É como se a gente estivesse perdendo o jogo. E aí, nesse meio tempo, a gente para, olha qual vai ser a nossa estratégia a partir de agora. Tá, tô perdendo o jogo. Tá 2-0 pro outro time, mas eu ainda tenho a outra parte do jogo. Que agora, o que que eu vou fazer com o resto do jogo? Eu vou entregar o jogo? Vou sentar e chorar? Não, né? Eu vou ver qual que é a parte do time que tá jogando bem, que tá funcionando, e aonde não tá tão bem assim, e eu vou fazer a alteração necessária para poder conseguir virar esse jogo, né? Então, a gente vai usar esse meio tempo para criar uma nova estratégia para a gente continuar a nossa vida, né? Bom, então, esse meio tempo é onde a vida nos convida a nos encontrar antes de continuar aquilo que a gente estava procurando lá no começo, né? Começou a aula aqui procurando quem nós somos. O amor próprio. Então, esse meio tempo é esse lugar aí. É o lugar onde a vida nos convida a encontrar isso antes de continuar o que a gente estava procurando, né? E talvez vocês vieram aqui para aprender a amar melhor, né? Mas eu acredito que esse amar melhor, até para a gente amar o próximo, até não, né? Para a gente amar melhor o próximo, a gente precisa amar a nós mesmos, né? Precisa conhecer melhor a nós mesmos. Bom, então nós vimos até aqui que o problema não está nos relacionamentos, o problema não está na nossa comunicação, o problema não está nas pessoas que nós escolhemos à nossa volta, nem no cônjuge, nem no filho, nem nos amigos. Então, onde é que tá? Pois é, lá mesmo, naquela portinha pequena, lá no porão. Tá lá o problema. E agora, segunda parte dessa aula é sobre isso que a gente vai falar. O que que tá lá no porão?
Então eu quero que vocês pensem aí, escrevam para mim aí no chat. O que que vocês acham que está aí no porão de vocês? O que tá aí no seu porão? O que tá guardado nesse porão aí? Alguém sabe? O que tá guardado no porão? Quiser escrever no chat, pode escrever no chat, tá? Traumas, medos, insegurança, medo, insegurança, hábitos difíceis de largar, nossas perfeições, insegurança, humilhação, uhum, é. Olha quanta coisa, né? Raiva. Eita, que esse porão tá cheio, né? Imperfeições, né? Ah, tá certo. Culpa. Uhum. Porão é bem maior do que a gente pensou, né? Eu tinha pensado num porãozinho bem pequenininho, mas pelo jeito tá grande esse porão, né? Decepções. É, pois é. Quanta coisa tá guardada no porão? O peso dos outros, o vazio, tudo isso, gente, é tudo verdade. Exatamente. Mas vou contar uma coisa para vocês. Não é só isso. Não é só isso que o porão guarda. Não é só esses problemas aí, essas lembranças. Sabe o que que o porão guarda também? Além dele guardar as situações, na verdade, o que ele guarda são as conclusões que nós tiramos das situações. E são essas conclusões que continuam influenciando a forma como nós amamos, como nós escolhemos, como nos comunicamos e como nos relacionamos. Então, olha só, guardem isso, né? O porão, ele tá guardando tudo isso daí que vocês falaram, né? Que são as lembranças que provocam essas emoções aí que vocês escreveram. E ele guarda as conclusões que nós tiramos das situações, dos fatos. Os fatos realmente aconteceram, mas o que o porão guarda é a conclusão. A conclusão que você tirou daquele fato é o que fica guardado. E aí, sabe o que que a gente está carregando? Bom, vou falar o que que a gente está carregando, mas antes vamos só recapitular aqui um pouquinho para a gente seguir a linha de raciocínio, né? Nós falamos até agora sobre essa casa aí, falamos do meio tempo, da importância de olhar para dentro, e agora a gente está vendo o que que existe nesse porão. Porque vocês trouxeram aí, né, os traumas, as imperfeições, todos esses sofrimentos e acontecimentos difíceis, e o porão, ele não guarda só o que aconteceu, ele guarda o significado que a gente deu ao que aconteceu. Pois é. Então, algumas coisas que vocês escreveram aqui, talvez não tenha a ver com o fato, tem a ver com o significado que você deu ao fato. Então, por exemplo, medo. Ah, medo do quê? Se você lembrar o fato, você vai ver que o medo foi a conclusão que você tirou daquele fato. Então, vamos, por exemplo, é, uma criança, ela tira uma nota baixa na escola. É um fato. Mas ela pode concluir, eu sou burra, ou ela pode, uma outra criança que também tirou a nota baixa, ela pode concluir, eu preciso estudar mais. Então, vocês viram? O fato é o mesmo, mas duas crianças tiraram conclusões diferentes. Mas o que que a gente guarda? A gente guarda que tirou uma nota baixa naquela prova da escola? Não, a gente guarda, sou burra.
Aí a gente passa a vida inteira, não, eu não consigo ler um livro, sabe por quê? Porque eu sou burra, não consigo aprender. Ah, não. A gente guarda a conclusão que a gente tirou sobre aquilo. Um outro exemplo, uma menina que tem o pai ausente. É um fato. O pai dela não tá lá. Mas aí ela pode concluir assim: ah, eu não sou importante. Meu pai não para em casa, eu não sou importante para ele. Outra pode concluir assim: ah, eu preciso ser perfeita para ter a atenção do meu pai. Outra tira aquela conclusão assim: ah, sabe o que eu vou fazer daqui para frente? Não vou depender de ninguém mais. Pronto. Se meu pai não me dá atenção, também não preciso de mais ninguém na minha vida. O fato aconteceu. Aquele pai era ausente mesmo, ele não dava atenção, é um fato. Mas a conclusão que a gente tirou daquilo é o que permanece lá no nosso porão. Pois é. Bom, então aqui tem algo muito importante dessa aula. Nós não vivemos a partir do passado, a partir dessas lembranças, dos fatos. Nós vivemos a partir das conclusões que nós tiramos sobre o passado. Então, às vezes a gente passa anos tentando mudar um comportamento, mas a gente não parou para perceber que esse comportamento é baseado numa conclusão que está armazenado lá no meu porão desde lá da minha infância. E que é essa conclusão que está produzindo esses comportamentos que eu tenho hoje. Outra coisa muito importante que a gente pode entender do porão é que o porão, ele não guarda pessoas, né? Ele não guarda o pai, a mãe, ex-marido, aquela professora que foi muito ruim. A gente pode até lembrar disso tudo, mas o porão ele não guarda isso, não guarda a pessoa, aquela amiga, né? O porão, ele guarda as mensagens, o que aconteceu com aquelas pessoas, os momentos que a gente viveu. É isso que o porão guarda. E aquelas mensagens que você acreditou que eram verdadeiras, as conclusões que você tirou, é que continuam dominando a nossa vida. Então, se você concluiu que você não era boa o suficiente, que você precisava agradar para ser amado, que você não podia errar de jeito nenhum, que tinha que ser forte, que ninguém te entende, que relacionamentos são difíceis, que você sempre é abandonado, ou que você é responsável pela felicidade dos outros, ou que você tem que levar o mundo nas costas. Essas mensagens continuam vivas dentro da gente. Tá lá no porão, lá dentro do nosso porão. Pois é. Ok até aqui, gente? Então agora nós vamos fazer um exercício. Então eu quero que vocês respirem fundo aí, dá uma relaxada, toma um golinho de água para a gente começar um exercício que a gente vai fazer juntos aqui. Quero que vocês peguem aí a folha, o papel que vocês trouxeram, a caneta, e aí eu preciso que vocês estejam bem presentes agora comigo, tá? Eu vou falar uma frase, vocês não precisam anotar a frase. Eu quero que vocês anotem a primeira coisa que vier na cabeça de vocês
quando eu finalizar a frase. Vocês vão completar, cada um de vocês vai completar a sua frase aí, tá bom? Não é para ficar pensando muito, é a primeira coisa que vier na cabeça, ok? Todo mundo pronto? Então lá vai, hein? Vou falar a frase. Para ser amada, eu preciso. Para ser amada ou amado, eu preciso. O que que você precisa para se sentir amada? Escrevam aí. Escreveram? Não é para responder certo, não, tá? É para vocês, é o que vier mesmo na cabeça, tá bom? Então pode ser que venha, é, eu preciso ser útil, eu preciso ser forte, eu preciso agradar, eu preciso ser perfeita, né? Então cada um guarde aí, guarda. Agora escreveu aí, tá pensando, então você acessou uma das mensagens guardadas no seu porão. Então, olha para o que você escreveu agora, olha essa palavra aí que você escreveu e entenda que você está buscando fora o que você precisa buscar dentro de você. Então, isso que você escreveu aí é o que você precisa fazer com você. E aí você está querendo que os outros façam isso. Alguém escreveu aqui ser respeitada. Ah, você quer que os outros te respeitem, né? Mas e você? Tá se respeitando? Alguém escreveu, eu preciso, para ser amado, eu preciso me amar. É, me amar, eu me amar, não é os outros, não. Então, o que você escreveu, você vai fazer com você, certo? Precisa existir, existir precisa mesmo. Mas aí, você se permite existir? Consegue ter noção da profundidade dessa palavra? Existir? Isso aqui é bem profundo, tá? Então, você se permite existir quando você olha para você? Olha só. Então, olha como é importante. Tá. Agora eu descobri aí uma mensagem lá do meu porão. Ô, Sabrina, mas o que que tudo isso aí tem a ver com relacionamento? Você falou que você ia falar sobre isso com os casados, com solteiro e com todo tipo de relacionamento. O que que isso tem a ver? É porque, gente, o porão, o que tá, a mensagem que tá no porão, ela vem antes daquilo que a gente está pensando ou falando. Então, se lá no meu porão a mensagem é de que eu não sou importante, aí quando o meu marido, meu cônjuge ou um amigo, uma amiga esquece alguma coisa que era importante para mim, que era por mim, que ia fazer para mim, prometeu uma coisa e como assim esqueceu de mim? Mas você já tem a mensagem lá no seu porão de que você não é importante. Aí quando o outro esquece alguma coisa, o que que acontece? Você já interpreta como rejeição, como dor. Ai, fulano não gosta assim de mim, porque você já sente que não é importante. É por isso.
Então, se você acredita que você precisa agradar para ser amado, aí o que acontece? Você vai lá e fala sim quando você quer dizer não, e aí você fica acumulando ressentimento, aí você começa a se sentir usada, e aí depois você fala assim: ai, ninguém me valoriza. Pois é, mas nem você se valoriza, porque cada vez que você fala sim para o outro querendo dizer não, você falou não para você, né? Então você não se valorizou. Aí você quer que o outro te valorize. Vocês percebem, gente, que o problema não tá fora? Não tá no relacionamento ou na falta de relacionamento? O relacionamento é, ele só tá revelando aquilo que tá lá no seu porão. É só isso. E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. Qualquer. Se você tem um amigo e você tem problema no relacionamento com um amigo, não consegue fazer amizade, não... isso revela o que tá no seu porão. É o que tá dentro de você. Então, a gente pode aplicar isso aqui para tudo na nossa vida. Qualquer coisa que tiver difícil na nossa vida e que eu começar a achar um problema fora, um culpado, isso aqui, ai, fulano não gosta de mim. Não, peraí, volta, opa, e eu gosto? Eu gosto de mim? Eu gosto da minha companhia? Eu consigo ficar sozinha, de boa, sem ficar me sentindo abandonada, rejeitada. Eu consigo, contemplar minha própria companhia, ficar bem. Você gosta de você? Comece a se questionar. Ai, fulano me abandonou. E você? Não se abandona, não? E aí? Então, todas as vezes que você questionar fora, você vai trocar esse questionamento para dentro. Certo? Combinado? Então, lembra que a gente falou lá no início, né, sobre quem é você. E a gente percebeu aqui, ao longo dessa aula, que a gente não sabe nem quem a gente é. E que a gente cria essas expectativas, coloca essas expectativas no outro, de que o outro, ele vai preencher isso dentro de mim. Mas a gente já entendeu que não. Por quê? Porque nenhuma pessoa consegue devolver uma identidade que você ainda não construiu. Anotem essa frase. Quem quiser depois postar e me marcar, essa é uma frase muito importante. Nenhuma pessoa consegue devolver uma identidade que você ainda não construiu. Então, ninguém vai te ajudar a resolver os problemas do porão se nem você percebeu que esse porão dominava tanto a sua vida. E a gente falou lá no começo da aula que a gente tá construindo isso à medida que as coisas vão mudando na nossa vida. Nós falamos lá do meio tempo. Então, nós precisamos, a cada dia, construir essa nossa identidade. Porque daí a gente já não vai mais se importar com o que o outro pensa, com o que o outro fala, com o que acontece fora, já não me afeta mais. E o porão, gente, não significa que a gente tá condenado a esse porão. Então quer dizer que esse negócio aí, essas mensagens que estão lá no meu porão, essas conclusões, vão me atormentar o resto da vida? Não, de forma alguma, né? Até porque senão a gente começa a procurar culpados, né? E longe disso, né?
Longe disso, a gente tem que sair desse lugar de vítima aí. Não tem ninguém culpado de nada. Muito pelo contrário. Então, olhar para o passado é um convite para a gente compreender por que que eu me sinto tão sozinha, por que que eu me sinto tão abandonada, por que que eu sinto tanto que as pessoas não me entendem, por que que eu sinto isso. Bora olhar lá pro porão. E nem você é culpado por essas conclusões, tá? Nem a gente mesmo. Então não é pra gente também começar a se culpar agora, ah, então a culpa é minha. Não. Isso foi, essas conclusões elas foram tiradas por uma criança, a sua criança, quando você era criança. Mas hoje você está escolhendo aqui nessa aula olhar para essas conclusões que você tirou, examinar, questionar e atualizar, mudar. Nós somos muito melhor do que qualquer supercomputador, do que qualquer celular. Se um celular pode ser atualizado, se um aplicativo pode ser atualizado, a gente também pode ser atualizado. Mas a gente precisa saber o que precisa ser atualizado, né? Precisa saber aonde que tá. Onde é o botãozinho que atualiza. Qual é o probleminha que tá, para a gente poder atualizar. Então, se eu não sou culpado, e se essas conclusões estão dirigindo a minha vida, se elas influenciam os relacionamentos, moldam a nossa comunicação, a gente precisa questionar esse roteiro que a gente está aí a vida inteira rodando esse roteiro. Porque você não precisa mais dele. Então você vai questionar isso. Tá, em algum momento eu realmente me senti abandonada. Mas isso está acontecendo o tempo todo? Eu preciso disso aqui o tempo todo? Não, né? Agora não, não. Porque quem armazenou isso lá no porão foi uma criança. Agora você é um adulto, consciente. E aí, às vezes, a gente está a vida inteira vivendo a história lá que a nossa criança de 4, 5 anos concluiu, conclusão que ela tirou da vida. E isso precisa mudar. A nossa forma de enxergar a nossa vida tem que mudar. Porque a criança fez isso por uma necessidade. A necessidade de pertencimento. Que quando a gente é criança, a gente tem essa necessidade. A criança ela precisa sentir que ela tem um lugar, que ela é importante, que ela é amada, que ela faz parte daquela família. Para a criança, aquilo é muito importante. Pertencer para a criança não é um luxo, é uma sobrevivência emocional. Já nós adultos, não. A gente não está mais nesse sistema de sobrevivência. A gente precisa atualizar isso aqui, ver o que realmente ainda é necessário, eu ainda preciso me proteger disso, e aí é o meio tempo para eu colocar as coisas aqui e olhar para tudo isso, para todas as mudanças que a minha vida teve, aonde eu estou agora na minha vida, o que está acontecendo agora, quem sou eu agora, qual é a minha situação agora, coloca tudo aí. E a partir de um olhar consciente de um adulto maduro. Aí você vai tomar decisões diferentes, vai fazer escolhas diferentes, sem precisar ficar preocupado em agradar todo mundo, sem ficar preocupado em provar o seu valor, nada disso. Então, isso aconteceu lá atrás, era uma estratégia, era o único jeito que a nossa criança entendeu para sobreviver ali. Mas hoje a gente pode abrir mão disso, a gente pode deixar isso lá atrás, né? A gente pode fazer escolhas muito mais saudáveis e conscientes, porque nós crescemos. E essa estratégia não pode permanecer a mesma, não. A gente não pode continuar com a estratégia de uma criança, que antes era para proteger e agora está limitando a gente. Então, a gente precisa fazer essa mudança. Então, pensem aí em características que incomodam vocês em vocês.
Então, talvez a ansiedade, perfeccionismo, a necessidade de agradar, o medo da rejeição, o controle excessivo, o que vocês escreveram aí, né, da frase aí. E aí, em vez de vocês fazerem uma pergunta, ah, por que que eu sou assim? Vocês vão perguntar, anotem essa pergunta aí. Para que isso me serviu? Para que que essa característica me serviu? Tem uma característica aí que te incomoda? Para que que ela te serviu? Em algum momento ela serviu para alguma coisa. E aí você vai compreender. Ah, ela serviu lá atrás para me proteger, para isso, para aquilo. Então, entendeu para que que ela serviu? Aí agora você vai ver se faz sentido você continuar com essa característica. Preciso mesmo disso daqui? Ainda? Se precisa, tudo bem. Mas se não precisa, não, agora eu já não preciso mais disso daqui. Ah, o perfeccionismo foi lá atrás porque eu precisava me sentir amada e tal. E agora? Preciso desse perfeccionismo? Não, não preciso mais. Eu já entendi para que que ele serviu lá atrás. Hoje eu sei o meu valor. Ah, então não preciso mais. E aí, toda vez que vier, que aparecer essa característica, você vai olhar para você com muito carinho e vai falar: não preciso mais. Tá tudo bem. Hoje eu faço uma escolha diferente. Porque nós não somos essas emoções. A gente não pode permanecer identificados com ela. A gente não pode ficar falando: ah, eu sou ansiosa, eu sou perfeccionista, eu sou medrosa. Não, gente. Senão isso se torna a sua identidade. Você tem capacidade de mudança. Então você vai mudar até a sua linguagem. Não, eu estou ansiosa por causa disso, 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 mas eu vou resolver assim, assim, assim. Pronto. Eu estou com medo por causa disso, disso, disso. Mas eu não preciso ficar assim o tempo todo. Mas eu vou resolver desse jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso não pode, as características, essas características aí não podem simplesmente definir a gente como se a gente fosse ter que ficar assim pro resto da vida. Não. Bom, já deu pra gente entender que não é tão simples assim mesmo responder a pergunta quem é você, né? Tem muita coisa envolvida. E isso que a gente só tá no porão da casa, né? A gente só foi ali no porão, acendeu uma luzinha do porão, deu uma olhada ali. O exercício que a gente fez, a gente trouxe uma situação que está guardada lá no porão, mas vocês lembraram várias aí. E a gente vai precisar de muita paciência com a gente nesse processo de autoconhecimento, de se observar e de ter paciência e fazer as escolhas a cada dia, para que a gente possa, enfim, se tornar quem a gente quer ser. Que identidade você quer ter a partir de agora? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de relacionamento você quer desenvolver com você mesmo? Porque independente se a gente tem esse monte de tralha aí dentro do nosso porão, mas a gente tem como escolher o que fazer com isso, como eu mostrei aqui agora para vocês. A gente pode olhar para isso com consciência. Então, agora, para finalizar aqui, nós vamos fazer um exercício juntos. O último exercício dessa aula. Fechem os olhos, respirem fundo, bebe uma aguinha aí antes. Respira bem fundo. Solta esse ombro aí, solta, dá uma mexida aí, dá uma relaxada no corpo. E feche os olhos um pouquinho, só por alguns instantes.
para a gente se conectar. E aí eu quero que vocês imaginem agora essa sua casa interior. Imagina que você tá lá diante daquela portinha lá do porão que a gente falou, lá daquela casa. Só que eu não quero que você abra essa porta não, tá? Só imagina que você está olhando para essa porta. Hoje não é um dia para a gente ficar remexendo no porão. Hoje não é um dia para a gente organizar, não é dia para a gente fazer faxina, não é dia para a gente jogar as coisas fora. Hoje é apenas um dia para a gente reconhecer que esse lugar existe dentro de nós. E que durante muito tempo a gente nem sabia que essa porta estava aí. A gente nunca tinha visto essa porta da nossa casa. Ou talvez a gente até tenha visto, mas a gente fingiu que ela não existia. Talvez a gente tenha culpado outras pessoas por todos os barulhos que a gente ouvia na casa. Mas hoje você viu que tem uma história ali. E que essa história merece ser olhada com respeito, com compaixão e sem julgamento. Então imagina que aí do ladinho dessa porta tem uma lanterna pequenininha ali no cantinho. Essa lanterna representa a nossa consciência. Então imagina que você pegou essa lanterna, testou ela, tá acendendo, opa, tá funcionando. E calma, calma, que você não vai enfrentar esse porão sozinho. Não precisamos abrir essas caixas todas que tá lá dentro. Você só vai abrir um pouquinho dessa porta e com a lanterna na sua mão, você vai iluminar. E sim, tem uma bagunça, tem tanta coisa aqui bagunçada, mas tudo bem, porque agora eu sei o que que eu posso fazer com isso aqui. Agora eu sei que isso está aqui e eu sei que isso é meu e que ninguém tem responsabilidade de limpar e de organizar isso aqui. Sou eu. Pode até ser que eu precise de alguma ajuda, é verdade. Mas eu vou devagar. Então, dê uma olhada nesse porão. Só passe os olhos, não é nem para descer as escadas dele. Olhou, iluminou. Agora vocês fechem a porta e desliguem a lanterna. E aí, vocês vão falar para vocês mesmos. Agora eu sei tudo que está aqui dentro. E é tudo meu. E sou eu que cuido disso aqui. E a partir de agora, eu vou cuidar como adulta, não mais como uma criança. Respirem fundo e quando quiser pode abrir os olhos. O autoconhecimento, gente, não vai mudar o nosso passado, não vai mudar as coisas que aconteceram e que doeram muito na gente, mas ele muda a forma como o passado vai continuar vivendo dentro de nós. Não precisa ficar bagunçado com essa porta trancada onde a gente não quer nem olhar. A gente pode abrir, a gente pode iluminar, a gente pode organizar, a gente pode jogar algumas coisas fora. Então, hoje, nós aprendemos aqui que para a gente começar qualquer relacionamento com outras pessoas, eu preciso primeiro desse encontro comigo mesmo.
Porque antes do amor, antes de amar alguém, antes de construir qualquer relacionamento saudável, tem uma jornada que precisa acontecer. É a jornada de conhecer a si mesmo. E assim nós finalizamos essa nossa aula. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu quero dizer que essa aula, ela está dentro de um conjunto de aulas que eu montei para que a gente possa ir junto, resolvendo isso, né? A gente vai trabalhar um pouquinho desse porão ainda e a gente vai caminhar pelos outros andares da casa juntos. Então, nas próximas aulas que nós teremos, será uma continuação dessa aula aqui. Então, acredito que daqui um mês teremos a nossa próxima aula, que vai ajudar a gente ao que a gente faz agora com essa bagunça toda aí do porão, como que eu organizo, como e, e depois a gente vai poder olhar para os outros cômodos da nossa casa interior. Vou interromper a gravação e quem quiser ficar mais um pouquinho para tirar as dúvidas e comentar o que achou, fiquem à vontade, tá bom?